Então, vamos lá, galera. Bem-vindos. Obrigado pela presença aí, obrigado por demonstrar o entusiasmo. Todo mundo dizendo que está feliz, estava ansioso para começar, então vamos lá. Tá? Essa é a capa aí, que é a única pintura minha de hoje, tá? E a partir de então a gente vai começar a ir para a história da arte um pouquinho, ver grandes pintores. Vamos lá. Tá? Então eu começo a gente indo para a Renascença, né? Todo mundo conhece essa pintura, a Mona Lisa do Da Vinci, né? Então um pouquinho um quote aí do Da Vinci, né? O pintor que desenha somente por prática olhar, sem razão alguma, é como um espelho que copia tudo à sua frente, sem estar consciente de sua existência, né? Então, aí um ponto de vista de um cara que não só pintor, foi muitas coisas, né? Um pensador, engenheiro, tudo mais, cientista, mas que reflete muito o que eu quero apresentar como esse começo. A Renascença é um ponto muito importante na nossa história da arte, da humanidade como um todo, né? Um recomeço do conhecimento, de busca de conhecimentos perdidos. E nessa época se inicia, então, um processo que vai durar aí 300, 400 anos, até chegar num certo ponto, tá? Que é esse desenvolvimento, e isso sendo demonstrado pela arte, né, pela pintura, de conhecimentos como perspectiva, anatomia, né? Quem estuda um pouco de Renascença vai ficar sabendo então que Michelangelo e Da Vinci eram os únicos da época, tá, que tinham acesso a dissecar cadáveres, né? Hoje é uma coisa comum. Hoje qualquer artista vai para uma escola de arte, enfim, em diversas escolas a gente vai ter acesso a estudar anatomia. Naquela época era uma coisa rara. Então a arte, a partir daquele momento, começa a muito demonstrar o conhecimento da época, né? As pessoas pensavam assim: eu não vou só olhar enfim, prática, confiar na minha prática, confiar só nos meus olhos, eu quero pensar, quero conhecer a estrutura das coisas que eu estou representando aqui, né? Então a gente vê, se a gente analisar de certa forma, né, pinturas como, né, a Capela Sistina aí, do Michelangelo, né, e a criação, né, e quando a gente olha, por exemplo, as figuras aqui, deixa eu passar o mouse, vocês enxergam o meu ponteiro, né? Quando a gente olha assim, braços, mãos das figuras, olhos, orelhas, essas coisas, como o artista está então mostrando assim, como ele conhece a anatomia, como ele entende a musculatura humana, né? Como ele, enfim, ele quer descrever tudo isso que ele e a época dele e esse momento está aprendendo e pondo em prática, né? Aqui então, numa pintura do Rafael, o de Atenas, né? Esqueci o nome do espaço, mas enfim, onde a gente vê então uma característica de muitas pinturas que é essa celebração, né, dos artistas de terem descoberto enfim, aprimorado, aprendido a colocar, né, na superfície bidimensional de uma tela esse efeito, essa ilusão de perspectiva, né? Por conhecimento puro, geometria, matemática, entendimento de criar essa ilusão muito fiel de profundidade, então com linhas, né, com ponto de fuga, etc. E essas coisas passando a virar padrão, né, entre os artistas, né? E, enfim, 1500 e pouquinho, e as coisas começam a se desenvolver, tá? A gente vai dar agora, então, um salto, e a gente tem muitos artistas que poderia falar sobre nesse meio de caminho, mas aí eu chego nesse salto lá de 1500, vamos chegar aí no início, metade de 1800, e eu vou destacar esses dois artistas franceses, tá? O Jean-Léon Gérôme, tá? Que é talvez para mim o acadêmico de maior sucesso, e quando eu falo sucesso eu digo de sucesso no trabalho, né? De fazer grandes obras incríveis de se apreciar, e muito coladinho nele, né, no focinho, assim, cara que eu sempre admirei demais, sempre foi muito referência para mim, o Bouguereau, né? E dois bem contemporâneos e nascidos e que morreram muito próximo, né? Que são com uma história um pouco diferente. O Bouguereau, ele teve, pelo que eu estudei dele, assim, né, ele tem um caminho um pouco mais tortuoso até chegar na Academia de Artes. Ele tem, enfim, ele é aprendiz, vai em pequenas cidades, etc. Mas, enfim, são caras que, para mim, representam, então, se a gente pegar e imaginar uma linha, né, de crescimento do conhecimento, e isso aqui eu paro para destacar isso antes de mostrar a imagem, tá, gente? Mas eu paro para destacar isso, a gente pensar, começar a olhar para a história da arte e pensar, assim,
não só assim, esse cara é superior a esse, mas sim, né, o crescimento da arte, da humanidade, né? Tipo assim, as coisas vão passando e as gerações vão melhorando porque o conhecimento né, enfim, de uma geração é passado para outra e acrescido de novas descobertas, de novos métodos, de novos materiais, de novas formas de fazer a coisa, né? Então, a gente ter essa visão da história faz a gente entender que, na realidade, tipo, nem tudo que é do passado é melhor, né? Tem motivos para ter caras que faziam coisas incríveis e quase inacreditáveis em certas épocas, né? Mas a gente, podendo estudar e entender de onde essas coisas surgem, de onde essa evolução surge, a gente pode pescar um pouquinho disso para nós, né? Então aqui uma pintura de Gérôme, tá? E eu queria só colocar que vocês não só que vocês parassem um pouquinho só para apreciar. E aí deixa eu só mexer aqui tô no mouse não era errado. Deixa eu sair da frente. Destacar a qualidade, assim. A gente olha para qualquer canto dessa tela, a gente vê um cara que tem, né, que tem uma capacidade de representar as coisas com muita fidelidade, com muita destreza, né, com muito conhecimento, assim mesmo, né? E aí eu quero que vocês passem a olhar para também, assim, olhando a tela como um todo e buscando apreciar, por exemplo, os dedos do pé, né, cada folha, né, cada quão preciso, né, são essas estruturas físicas, né, os dedos, a mão, né, o lenço aqui, o tecido, né, os galos, tipo, a capacidade de a gente pode falar de renderizar ou de modelar a forma, de administrar as cores, os tons, as tonalidades, cria um efeito, uma ilusão muito interessante, né? E ao mesmo tempo, e aí eu vou, enfim, em seguida fazer um contraponto e trazer o que não é impressionista dessa e de outras imagens acadêmicas clássicas, mas ainda assim, tá? E não resumindo, mas explicando isso tudo, isso aqui seria o ápice, tá, da demonstração de conhecimento da natureza. Esses caras conhecem muito como funciona, como é a anatomia, como funciona a luz, como são as cores, como se misturam essas cores, né, como as coisas devem acontecer no mundo real e traduzem isso, né, para as pinturas deles, tá? Então, tipo assim, vamos pensar que isso é um suprassumo, assim, da intelectualidade e do conhecimento na pintura. Tá? Aqui ainda ele, né, o Gérôme. Nessa tela aqui, desse retrato desse homem aqui à direita, e aí vai ser descrito como orientalismo, né, que o Gérôme é um dos europeus que vai para o Oriente, né, e se inspira nos designs, nas coisas enfim, né, nas coisas que encontra por lá. Deixa eu sair daqui. Aí. Eu já vejo um pouquinho de direção para o que eu vou falar que é o impressionismo, mas para essa ideia do visual, não tanto contorno, né? Se a gente pegar aqui essa ideia, a gente vê um pouquinho de desenho, de contorno, de linha de contorno, de cada coisa pertencendo ao seu lugar. Aqui já me parece mais que ele está jogando com uma coisa mais de luz e de formas e de relações de fundo, etc. Porque as coisas vão acontecendo, né? Eu não classifico ele como um impressionista jamais, né? Mas porque as coisas, enfim, elas mudam um pouco, mas não são tão diferentes, e cada artista, ele, né, ao longo de sua vida vai, enfim, experimentando, aprendendo ou pensando coisas de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Então, aqui eu trago duas imagens do Hugues, que é um contemporâneo dele. As imagens em si, né, os registros delas, os JPEGs aqui não são de tão boa qualidade, um pouquinho estourado talvez. E aqui a gente já saiu da Renascença, tá? Só para deixar claro. A gente está 300 anos depois. Isso aqui seria então a fase da Academia Francesa. Esses dois são franceses. E a Academia Francesa é justamente, né, talvez esse ápice do realismo clássico, tá? Esse momento ali, início de 1800, tá? Enfim, que é realmente impressionante, né? Então, o cara saber pintar, o cara, tipo, passar a vida treinando, fazendo aquilo e entender tudo de perspectiva, de
enfim, de cores, de tons, etc. E pensar aquela coisa e criar essas ilustrações. Então, vamos reparar também que como essas poses, como essas coisas, tipo, como essas pinturas desses caras, muitas vezes, né, vão representar cenas, né? Então, cenas que tu sabe que isso não são, tipo, essas pessoas não são necessariamente todas elas posando ao mesmo tempo, é muito difícil posar tudo isso, enfim, ele tá criando, ilustrando, a gente chama isso de ilustração, né? Tá ilustrando cenas, às vezes cenas reais ou cenas mitológicas, etc., religiosas, né? Tá? Então, esses caras são a representação mais fiel, então forte aí do que seria a Academia Francesa de Pintura, né? Tá? E aí, então, eles estão nesse lado aqui, tá? Eu fiz esse slide pra gente ter essa pausa, assim, um respiro de pensar assim, eles estão pintando o que as coisas são, tá? E não necessariamente exatamente ou 100% preocupados ou priorizando aquilo que eles veem, tá? E o versionismo é justamente esse pulo do gato,